Bom, gravando, eu não vou editar depois, tá? Tá. Aí tu me filma primeiro, me entrevista aí. Com a mão junto, inclusive. É, a mão faz parte da estética envolvida. Tudo bem. Na verdade, tu sabe que tá rolando hoje essa eleição aí, que com duas chapas que nenhuma das duas tem um compromisso sério com a questão da paridade. Vocês do movimento MEL, como é que se posicionam com relação a isso? Olha, o MEL acho que tem uma diversidade de opiniões, mas a maioria delas que eu conheça é pelo voto nulo, pela irrelevância da participação dos estudantes nas eleições e pela irrelevância dos candidatos que estão à disposição, porque o Alexandre e o Rui, né, eles são, assim, tá garantida a eleição deles, porque os professores provavelmente vão votar em peso neles, até por serem carros usados ruins, mas conhecidos. E o Jairton, é Jairton? Isso. O Jairton, ele não tem experiência administrativa e parece que em termos políticos ele não se sabe por que ele está na cabeça da chapa, porque quem tem experiência política ali é a Ceci, né? Que inclusive eu acho que eles têm posições provavelmente bastante opostas. O Jairton talvez não saiba das suas posições, mas acho que qualquer um que olha de fora imagina que as posições políticas dele são diferentes da Ceci, e ele deixa tudo aparentemente nas mãos da Ceci. Então, se já começa assim na campanha, é uma não chapa, a chapa de oposição, que é chapa 1, só para complicar mais ainda essa eleição. Então a gente vota pelo nulo, né, ou pelo decano, né, pode ser a mesma coisa. Então a gente torce para que nenhum deles consiga quórum, e então na lista seja composto com um decano e esse seja escolhido. Mesmo a gente não sabendo quem vai ser o decano. Embora nós não saibamos, assim, por uma questão estatística, que é o curso do Gabriel, né, eu sou o Regis da licenciatura em dança, uma questão estatística, a gente imagina que dificilmente o decano será pior do que esses candidatos que estão aí. Bom, agora eu vou entrevistar o Gabriel. Gabriel, que perguntas tu quer fazer para o nosso entrevistador, que agora vai virar entrevistado? Agora tu entrevista ele. Faz as perguntas, chama ele pelo nome, etc. Silvio, qual a sua posição pessoal e como representante da SURGS em relação a essas eleições? Na verdade, né, vamos só para iniciar a nossa conversa, esclarecer que eu estou licenciado da coordenação da SURGS, e um dos motivos, inclusive, que me levou a me licenciar era a liberdade de atuar nesse movimento, nesse momento de eleição, entre aspas, eleição, né, porque a gente não tem uma eleição, a gente tem um circo, né, uma consulta que é feita de uma forma totalmente desrespeitosa com os técnicos administrativos de educação e com os estudantes, né, não considera a nossa qualidade, a nossa competência, né, para estar fazendo dessa universidade a 14ª, né, no último ranking que saiu aí, né, que se orgulha de ser terceira, mas no último ranking saiu em 14ª. Aliás, é bom que a gente diga nesse momento que a UFRJ, que tem eleição paritária, está em 8º lugar nessa mesma lista, em que a URGS está em 14º. Mas qual é o trabalho que a gente lançou, e aí foi o bonito dessa história. Nós começamos algumas pessoas a pensar que, bom, uma opção de se mostrar, nós não queremos mais ser conivente com um processo que desrespeita totalmente estudantes e técnicos nessa universidade, era votando nulo. Né? E por que não chamam, por exemplo, a abstenção? Porque a abstenção ela é grande normalmente, né? As pessoas se enojam com o processo e já não participam naturalmente. Então a gente queria registrar a indignação através do nulo. E eu acho que é uma campanha que ela cresceu espontaneamente, né? Ela não tem dono, essa campanha. A gente conseguiu uma vitória, que foi que a SURGS teoricamente encampasse a nossa campanha pelo voto nulo. Eu digo teoricamente porque na prática a gente não viu muito envolvimento da SURGS na campanha, né? Inclusive, nós estamos vivendo uma situação que ela deve ser complicada para muitas pessoas que são coordenação e fazem campanha para uma ou para outra chapa. Então, alguns dirão que isso faz parte da democracia. Eu sempre entendi democracia como uma outra coisa. Quando a maioria decide uma coisa, todo mundo, teoricamente, vai junto. Né? Mas pode ser que no movimento sindical esse seja um conceito que precisa trabalhar diferente. E a gente está entendendo que se dá 54 universidades, 36 elegem já os seus reitores com o voto paritário, não dá para ser um argumento de legalidade que impeça essa universidade de avançar nesse sentido, né? Que é o argumento usado sistematicamente ali, né? O Baiar é um colega nosso aí, tá aí escondidinho, né? O Baiar, ele insiste nessa tese de que não tem nada a ver
essa questão de que nós temos que mexer no estatuto para poder fazer uma eleição de outra forma, né? E a gente acabou sendo convencido que é real isso, porque se 36 universidades já fazem isso, é uma questão meramente de vontade política, de compromisso real com a democracia na universidade, que a gente não tem nem do candidato, que é candidato à reeleição, o Alex, e nem do Jairton. Acho que tu colocou bem essa questão, né? O Jairton não conhece a história da universidade, isso ficou claro quando a gente fez essa discussão no Conselho Universitário ali, mostrando que naquele momento histórico era importante a gente ter no Estatuto a previsão da consulta, e que nesse momento, então, já que o argumento era esse, poderia se tirar. Ele deixou claro que ele não conhece a história e que ele não é suscetível a nenhum tipo de influência para esclarecê-lo sobre o assunto, quando votou pela manutenção da consulta no Estatuto. E votando pela manutenção da consulta no Estatuto, ele referendou a posição do reitor Alex de que a consulta tinha que ser do 70, 15, 15. Então agora fica fácil, né? Fazer campanha, né? Eu tenho um bordão que eu tenho batido que é o seguinte: democracia se constrói na prática e não em discurso de campanha. Eu acho que é isso, e isso resume bem a forma como a gente está sendo tratado nesse processo e que a gente não vai mais aceitar esse tipo de coisa. Obrigadão. Já está gravando, tá? A gente não vai editar depois. Então, a segunda entrevista do programa do Mel de entrevistas, cujo nome é Papagaio de Pirata. O primeiro foi consigo, só que a gente esqueceu de fazer a chamada. Agora a gente entrevista o Bayar, né? Que é da Sufragas e pelo voto nulo. Tem alguma coisa a ver com o negócio de impotência? Não tem nada a ver, não tem nada a ver nem com a impotência e nem com a SURGS. Eu evidentemente sou técnico filiado à SURGS, mas não sou da direção da SURGS, sou o representante dos funcionários, dos técnicos administrativos no Conselho Universitário. E por aí que eu quero começar a falar a respeito do voto nulo. Primeiro, porque eu tenho a certeza de que não precisa, nunca precisamos aqui na URGS alterar o estatuto para fazer qualquer eleição com percentuais diferentes dos 70%. Porque é uma evidência, a própria legislação diz que qualquer consulta feita não vincula os conselhos universitários das universidades federais ao cumprimento dessa consulta. Segundo, é preciso deixar bem claro que quem forçou que a universidade deveria ter os 70-15-15 nesta eleição, agora em 2012, foi o atual reitor da URGS, desde o ano passado, quando ele deflagrou a sua estratégia de forçar uma eleição com 70-15-15 em vista da avaliação que provavelmente ele fazia de que esta seria a melhor para ele ganhar as eleições. Se vocês procurarem no YouTube, encontrarão o vídeo gravado dessa reunião que o reitor fez com a URGS, a SURGS e DCE, onde ele deixa claro que não haverá acordo com quaisquer percentuais diferentes dos 70%. Então é bem claro que o principal responsável por uma eleição com esses percentuais absurdos da universidade, o primeiro culpado é o reitor, sim, o atual reitor que deflagrou essa estratégia, atuou no Conselho Universitário para que esses 70-15-15 fossem referendados pelo Conselho Universitário, que lhe serviu direitinho, bem domesticado, como o Conselho Universitário está hoje pelo reitor, e hoje nós estamos então fazendo a campanha que certamente vai ser vitoriosa, que vai ser o voto nulo desta URGS. Muito bom. Gabriel, tinha uma questão que participou nas últimas sessões eleitorais a respeito do peso dos votos. Continua aquela confusão ou já se definiu? Não, já foi definido. Isso daí foi em relação somente às eleições de 2008, em que os denominadores na fórmula do cálculo dos votos eram os possíveis votantes e não os votantes efetivos. Isso fazia com que as categorias com menor mobilização ainda tivessem um percentual menor de participação. Nisso, a categoria dos docentes acabou passando dos 70% indo lá para uns 85%. Os técnicos aumentaram pouca coisa, acho que para 16%. E os estudantes caíram lá para baixo, para menos de 10% de participação, de representatividade. Esse ano não tem isso. Esse ano não teve. E nem nos anos anteriores a 2008. Gabriel, deixa eu te dizer então com relação a isso.
Em 2008, de fato, a eleição que o atual reitor foi eleito foi um percentual de 40. Isso. 40 para docente, 30 para técnico e 30 para aluno. Na verdade, assim, ó, esse acordo feito, e nada impedia que este acordo acontecesse também agora em 2012, ele foi feito em 2008, mas ele constou num papel assinado pelos candidatos, 4 candidatos que existiam em 2008, onde, por ingenuidade, por falta de cuidado, eu diria, na época, ele constou somente no vernáculo, não tinha fórmula matemática. Casualmente, o resultado da eleição, as duas chapas com mais votos, obtiveram resultados brutos muito próximos. Então, cada chapa foi do seu lado e interpretou o vernáculo conforme lhe era conveniente. Esperávamos todos que em 2012, com a experiência de 2008, bom, faremos o acordo sim, mas teremos cuidado de colocar uma fórmula bem definida matematicamente nesse acordo. A qual o reitor não quis fazer isso. Vou dizer de novo, está no YouTube onde ele deixa claro isso. Então, não tivemos essa possibilidade de acordo. Mais outra coisa, até antes de 2008, os cálculos de proporcionalidade eram feitos se considerando os votos das pessoas que compareciam às urnas. Estranhamente, em 2008 prevaleceu o entendimento que era o total da categoria. E esse entendimento eu acredito sim ao grande eleitor da URGS, o procurador da universidade. Na época o P3. Ele é o grande eleitor que na República de Weimar existia hoje, é o procurador da universidade. Este entendimento aqui prevaleceu exclusivamente, volto a dizer, em 2008, porque agora em 2012 não, como o entendimento... grande avanço, inclusive, né? Hoje o entendimento é que, como não é uma eleição obrigatória, não tem sentido colocar como denominador da fórmula o total da categoria, e sim só os comparecentes. Mas para 2008 valeu aqui. E essa observação tem que ser colocada. Não, perfeito, perfeito. Assim encerramos a segunda entrevista da série Papagaio de Pirata, que hoje conta com o cameraman, o grande Silvio. Nós alugamos aqui para ser o nosso cameraman. Beleza. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Estamos à disposição.